Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à NAEV, o Núcleo de Aprendizagem Excelência em Voo, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Instrutor GT, hoje você está ligado na nossa videoaula 02 de navegação, hoje está certo, hoje é 02, no começo do último vídeo eu botei 02, mas ainda era a videoaula 01, então foi uma manicacada minha, peço desculpas, se bem que a videoaula de hoje eu ainda poderia chamar de videoaula 01, por quê? Porque o assunto que nós vamos abordar aqui hoje é um assunto muito, mas muito simples. É um assunto assim tranquilo que, ao meu ver, estaria ainda no capítulo, no primeiro capítulo básicos de navegação, noções de navegação, correto? Porém, eu seguindo o conteúdo programático da ANAC, esse assunto ele já vai para o capítulo 2. Que é um assunto tranquilo, então galera, você pode ficar tranquilo, é um assunto super de boa. Só no final, na última parte desse vídeo aí, que eu peço que você tenha uma atenção especial, porque eu falo de um assunto que a galera confunde muito, que é aquele assunto de rota loxodrômica, da rota ortodrômica. Esse assunto é um pouco mais complicado, eu peço que você tenha mais atenção, porque às vezes as pessoas... Olha, um horizonte artificial. As pessoas confundem um pouco o loxodrômico com o ortodrômico, mas eu vou te dar um macete hoje que você não vai esquecer mais isso. Mas isso deixa pro final da aula, beleza? Se você ficou curioso, desculpa, mas a videoaula ainda vai ser gravada, então fica calmo, toma uma aguinha aí, um cafezinho, uma Coca-Cola, um suco de laranja, enfim, maracujina, mas enfim, galera, vamos seguir o nosso assunto. Hoje vamos falar, ainda é básico de navegação ainda, mas é um assuntozinho tranquilo. Lembra-se que pra gente começar, lembre-se que na nossa videoaula 01 a gente falou sobre o conceito, e essa caneta está falhando, não vou usar ela, o conceito de navegação, vocês lembram disso? Qual que é o conceito, qual que é o básico de navegação, vocês lembram? Lembram mesmo? Vocês assistiram essa videoaula? Se vocês não assistiram, tudo bem, eu deixo o link para vocês aí. Mas vocês têm que lembrar, deixa eu pegar a caneta aqui que ela sumiu. Lembra que eu falei que o conceito de navegar, o princípio básico da navegação é o que? É orientar e direcionar. Lembra que eu falei isso? Você lembra disso? Isso é uma coisa importante. Às vezes cai uma questão dessa na ANAC. O princípio da navegação é o que? Você se orientar e se direcionar. Lembrando que a orientação é o que? Você saber onde você está. Eu falei isso muito rapidamente na videoaula 01, agora na videoaula 02 eu vou especificar. Por quê? Porque é o seguinte, galera, o método básico de orientação, que todo piloto deve saber, na verdade que todo mundo devia saber, que é fundamental. Você está num lugar, uma trilha que você desconhece, você acaba se perdendo, você tem que saber se orientar, você tem que buscar uma referência. Com base nessa referência, você vai conseguir sair dali, você vai conseguir se direcionar, que é o segundo passo da navegação. Como é que a gente se orienta? Galera, o método básico de orientação é o seguinte: você abre os seus braços, utiliza aberto sim, que nem a mulher de Titanic, e faz o seguinte: você põe o teu braço direito. Eu não sei se o vídeo aqui, eu tô vendo ele tá meio invertido, não sei se na gravação vai ser invertido, mas você pega o teu braço direito e aponta para onde o sol nasce. Eu vou botar um desenhozinho aqui. Isso aqui é a cabeça do boneco, a cabeça do boneco, e aqui são os braços abertos, beleza? Beleza? São os braços abertos, parece uma hélice de avião, né? Ele tá usando um bonezinho, vou botar ele usando um bonezinho preto. Ó, um bonezinho, ó. Enfim, aqui é o bonezinho dele, beleza? Ele tá olhando pra cá. Ele abre os braços, e o braço direito tem que estar apontado para onde o sol nasce, beleza? Tá aqui, ó, o horizonte e tá aqui o sol nascendo, tá vendo? Você faz isso, é o primeiro método de orientação. Aqui é o sol, tá vendo? Aí o que você faz? Braço direito para onde nasce o sol. Com essa referência, ou então você pode fazer o contrário. Braço esquerdo para onde o sol se põe, tá vendo? Aqui é o sol. Sol poente. Nome bonito? Aqui é o sol nascente. Beleza? Você põe o braço direito para o sol nascente e o braço esquerdo para o sol poente. Então, isso você já definiu as suas referências. Onde o sol nasce é o que? É o leste. É o leste, ou então o este, como nós vamos chamar.
que é o oeste. Você põe o seu braço direito principal, braço direito para onde o sol nasce, ali vai ser o oeste. Com isso, tendo isso em referência, você já se localizou, você sabe que na sua frente você vai ter o norte, nas suas costas você vai ter o sul e no seu braço esquerdo você terá o oeste, beleza? Esse é o método básico de orientação que todo mundo deve saber e é fundamental. Às vezes está numa trilha lá, você se perde, você faz esse esqueminha aí, você vê lá de onde que o sol nasceu, por onde ele subiu, né, o caminho que ele percorreu para subir. É claro que se você não souber por onde ele nasceu, se estiver só a pino, aí ferrou, mas você pode ver, se você ficar muito tempo lá perdido na trilha, você vê para onde que o sol está indo, para onde ele está se apontando, onde é que ele vai se pôr. Você põe teu braço ali, você vai saber que ali é o oeste. Você põe teu braço esquerdo virado para ele, quando o sol estiver descendo, braço esquerdo. Quando o sol estiver subindo, braço direito. Você definiu os seus pontos cardeais, que chamam norte, sul, este e oeste. Esses são os pontos cardeais, é importante você saber eles. Galera, é importante vocês saberem que é o seguinte, vocês estão vendo que essas linhas, norte, sul e as linhas este e oeste, elas se cruzam? Tá vendo? A linha norte-sul, a linha este-oeste, elas se cruzam, tá vendo? Elas formam o quê? Formam quadrantes. A gente vê que a linha norte-sul e a linha este-oeste formam quadrantes. Então, ó, o quadrante, lembre-se que é sentido horário, a gente sempre lê ele no sentido horário, ou seja, começando aqui no norte, indo em direção para o sul, pelo quadrante direito. Então, ó, esse aqui é o primeiro quadrante, aqui temos o segundo quadrante, e o terceiro quadrante, e aqui o quarto quadrante, tá vendo? Aqui nós temos os quadrantes, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Isso aqui é lá que a gente aprendeu lá na escola com a tia Teteia, né? Os quadrantes básicos aqui. Agora, se a gente fizer uma coisa muito interessante, que é o que? Dividir esses 4 quadrantes em partes iguais, o que quer dizer isso? Quer dizer dividir eles pela metade, partes iguais, correto? Se a gente dividir, ó, o primeiro quadrante aqui, ó, pela metade, parte igual aqui, tá vendo os dois? A gente vai ter o que? A gente vai ter os pontos colaterais. Ó, a gente dividiu aqui também, e aqui pela metade. Dividimos os 4 quadrantes pela metade. Aí o que a gente tem, galera? A gente tem os pontos o que? Colaterais. Beleza? Os pontos colaterais, que são eles o que? Entre norte e este, é muito fácil, junta os dois, norte e este. Veja o que? Nordeste, tá vendo? Temos o nordeste. Agora, entre o sul e este, nós temos o que? Nós temos o sudeste. Entre o sul e o oeste, nós temos o que? O sudoeste. Entre o oeste e o norte, nós temos o noroeste. Beleza? Esse aqui são o que? Os pontos colaterais. Mas agora, galera, eu te pergunto uma coisa. E se a gente dividir de novo? Galera, dividir de novo esses quadrantes aqui. O que acontece? Se a gente dividir todos esses novos quadrantes aqui em partes iguais, ou seja, aqui, 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 e aqui e aqui. Tá vendo? Ficou uma bagunça já, tá vendo? Mas aí que tá, esses também são importantes, beleza? Olha só, esses novos às vezes pode cair na NAC. Esses são chamados o quê? Os subcolaterais. O que acontece se a gente dividir entre o norte e o nordeste? A gente vai ter o nor-nordeste. Isso não é importante. Entre o norte e nordeste nós temos o nor-nordeste. Entre o nordeste e o oeste nós temos o que? Temos o quadrante este-nordeste. Você vê, galera, é simples, é só você juntar a palavra praticamente uma com a outra. Por exemplo, aqui, entre este e sudeste, nós temos o que? Temos o este, sudeste. Beleza? Tranquilo. Entre o sudeste e o sul, nós temos o que? Temos o sul-sudeste. Sul-sudeste também pode ser chamado. E entre o sul e o sudoeste, nós temos o que? Nós temos o sul-sudoeste. Esse aqui é sul-sudeste, esse aqui é sul-sudoeste. Beleza? É meio confuso, não, mas é só você juntar um com o outro. Junta os dois quadrantes ali que a gente dividiu em partes iguais, junta os dois e a gente vai ter os pontos subcolaterais. Aqui, por exemplo, ó, entre o sudoeste e o oeste, nós teremos o quê? Nós teremos o oeste-sudoeste.
Entre o oeste e o noroeste, a gente vai ter o que? A gente vai ter o oeste e noroeste. E entre o norte e o noroeste nós teremos o que? Teremos o nor-noroeste. É interessante porque não é norte e noroeste, é nor-noroeste, beleza? E esses são os pontos subcolaterais. Então aqui nós deixamos já divididinho aqui, deixamos divididinhos aqui os pontos fundamentais para a gente saber. Ó, em vermelho, os pontos cardeais, norte, sul, este, oeste, os pontos colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste, e os subcolaterais, nor-nordeste, este-nordeste, nós temos aqui também este-sudeste, sul-sudeste, sul-sudoeste, oeste-sudoeste, oeste-noroeste e nor-noroeste, beleza? São os pontos subcolaterais, isso é importante e às vezes cai uma questãozinha dessa na ANAC. Nossa, falei que nem espanhol, uma questãozinha, mas enfim. Isso aqui é importante, pode cair na ANAC, você tem que saber, é um método de se localizar. E por último, aqui para a gente encerrar esse assunto, galera, é importante vocês saberem o seguinte, como eu falei, isso aqui, os quadrantes são lidos no sentido horário, e isso aqui é uma rosa dos ventos. Aliás, a rosa dos ventos é uma coisa que a pessoa confunde com isso aqui. A rosa dos ventos vai ser o seguinte, vai ser se a gente dividir essa circunferência que a gente criou com os quadrantes, tá vendo essa circunferência que a gente criou aqui? Se a gente dividir essa circunferência em 360 partes iguais, tá vendo? A gente dividiu primeiro o que? Em 4 partes iguais. Depois a gente dividiu o que? Em 8 partes iguais. Depois a gente dividiu o que? Em 16 partes iguais. E se a gente for dividindo até 360 graus, aí sim a gente vai ter uma rosa dos ventos. A rosa dos ventos é uma circunferência dividido em 360 partes, sendo que o referencial dela é o norte. Então quer dizer que o quê? Que do norte, indo aqui no sentido horário, a gente vai ter certas angulações. Vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 graus, porque a gente tem um ponto aqui no meio e a referência à nossa frente. Então se a gente for dividindo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a nossa rosa dos ventos. E é importante que na rosa dos ventos nós saibamos quais são as angulações dos pontos cardeais e colaterais. Os subcolaterais não são tão importantes porque são valores quebrados. Mas os colaterais e os cardeais são importantes nós sabermos quais são as angulações deles, beleza? Por exemplo, o norte, a gente coloca ele como referência. Logo, o norte é o que? É o zero. Como a gente dividiu em 360 partes, a gente tem 3 dígitos. Então a gente representa da seguinte forma: 000 ou então 360. Porque depois da volta completa ele vai voltar para o norte. Então o norte é 000 ou 360. O este, tá vendo que ele forma um ângulo reto? O ângulo reto é o quê? 90 graus, então 090 graus. Sul, tá vendo que o sul é o quê? Meia volta. Quanto que é meia volta? 180 graus. Oeste a gente tem o quê? Mais um meio quadrante. Cada quadrante são 90 graus, 180 mais 90, 270 graus. E beleza, assim a gente sabe quais são as angulações, quais são as proas, né, de cada ponto cardeal. Agora é importante a gente saber dos colaterais. Nordeste, a gente tem um valor, como a gente dividiu os colaterais, dividiu os quadrantes pela metade, então logo vai ser um valor médio entre os dois. Nordeste vai ser a proa 045, vai ter 45 graus em relação ao norte. Sudeste vai ser o que? 90 mais 45, dá 135 graus. Sudoeste, 180 mais 45, a gente tem 225. Proa sudoeste é igual a proa 225. Noroeste, a gente tem um valor médio de 270 e 360. A gente sabe que noroeste corta o quarto quadrante pela metade, sendo que o quadrante inicial é 270 e o outro é 360. Então a gente tem 90 graus dividido por 2 dá 45. Soma 270 com 45 dá 315 graus. É a angulação desse quadrante da proa noroeste, beleza? Esses valores são muito importantes a gente saber, porque às vezes você está voando lá no teu avião, obviamente que esse aqui é em relação ao norte verdadeiro, na aviação tudo é norte magnético, mas a gente chega lá com calma. Mas o instrutor provavelmente vai falar assim: pega a proa noroeste. Aí o cara fica: caraca, proa noroeste, qual que é? Não sei, peraí, norte, sul.
Você tem que ter isso em cabeça, ó, noroeste pro 315, você vai lá na tua bússola e põe o 315, ou então, se tu fala assim, pega pro sul. Aí o cara, algumas bússolas têm os pontos cardeais não representados em números, e sim em letras. Por exemplo, ele vai 0, 10, 20, 30, 40, não sei o que, quando chega no 90 ele não põe 9, ele põe eco, que é pro oeste. Mas enfim, às vezes algumas bússolas não são assim, então se o teu chefe fala assim, pega pro sul, aí você vai lá e joga a tua bússola pra proa 180. É importante a gente saber. Então ele fala assim, pega a proa sudeste, aí você caca qual que é a proa sudeste, você vê lá? 135. Esses valores têm que estar na sua cabeça decorado. Beleza, pessoal? Vamos seguir. Mas beleza, pessoal, onde que eu quero chegar com isso? O que isso aqui é importante para mim como piloto? Além dessas proas, né, que eu falei, que tem os valores, é importante você saber o seguinte. Cada valor desse que eu botei, por exemplo, 000, 360, 045, 090, 135, 180, 225, 270, 315, é importante a gente saber pelo seguinte, galera. Esses valores, eles representam o quê? Eles representam direções. Vou apagar aqui para vocês entenderem. O que eu quero dizer com direções, galera? Esses valores, se a gente está no meio, se a gente está no centro, a gente é um boneco com os braços abertos, o que significa? Significa que a gente tem 360 direções para seguir. Beleza? Dá para entender isso? Então, agora eu quero dizer o seguinte. Essas direções são diferentes de sentido. A gente tem, por exemplo, a gente tem uma rua, certo? A gente tem uma rua aqui, aí está dividido aqui e aqui. Aí a gente tem carros indo para cá e temos carrinhos indo para cá. Beleza? É o seguinte, a direção disso aqui, a direção é isso aqui, ó, tá vendo? Essa é a direção. Se a gente tiver uma rua aqui, uma rua perpendicular aqui, também com carrinho indo para lá e carrinhos indo para cá, a direção é essa aqui, ó, a direção horizontal, direção 090, ou então 270. Agora o que a direção é o quê? Essa direção horizontal baseado num plano cartesiano, enquanto que a direção dessa aqui é a direção vertical, beleza? O que vai mudar nisso aqui é o seguinte, é o sentido. Existe a diferença de direção e sentido. Por exemplo, essa é a direção vertical. Agora esse aqui, sentido sul, tá vendo? Ó, o sentido dele é sentido sul, ele está se deslocando do norte para o sul, então ele está na direção vertical, sentido sul. Agora esse aqui, ele está já na direção vertical, só que indo do sul para o norte, então ele está na direção vertical, sentido norte, beleza? Aqui está no sentido norte. Esses carrinhos aqui, eles estão na direção horizontal, essa é a direção deles, porém o sentido desse aqui é sentido este, ele está indo da esquerda para a direita, então este. Já esse aqui, ele está indo de este para oeste, então o sentido dele é sentido oeste. Você deve ter ouvido isso no rádio lá, o cara falando do trânsito. Falando isso, um grande abraço pro Genilson Araújo, que voa lá na NAT, grande abraço para você, e pro comandante dele lá, o Aquiles, gente boa pra caramba, o comandante Aquiles. Enfim, você tem que notar isso, galera. Por exemplo, você está ouvindo lá o reporte do trânsito, a Avenida Castelo Branco, com um trânsito intenso no sentido não sei o que, ou então aqui Estrada Lagoa Barra, ou seja, é a direção dela, Estrada Lagoa Barra está com trânsito intenso no sentido Leblon, então você já sabe, ó, a pista que está vindo para cá que está ruim. Agora Lagoa Barra está com trânsito terrível, retenções no sentido Barra, então entendeu? Aí você sabe que, ó, direção é Lagoa Barra, agora o sentido pode ser Leblon, o sentido Barra, entendeu? Então por isso a gente tem que saber a diferença de sentido para direção. Então vocês entenderam, o sentido é sempre de um ponto que ele está partindo para onde ele está se direcionando, onde ele se orientou e para onde ele está se direcionando. E a direção é o espaço que ele vai se deslocar sobre. Essa é a direção, é para onde que esse corpo se move, beleza? Essa é a direção e o sentido é para onde ele está apontado, para onde ele está indo. Beleza? Por isso que o pessoal fala que toda força tem o quê?
tem direção, sentido e intensidade. Mas isso é matéria de física, a gente vai estudar um pouco disso, mas não aqui em navegação. Beleza? Tá bom, agora por que eu tenho que saber isso? Eu aqui que eu tô fazendo meu pilotinho privado, quero voar visual, quero fazer isso, fazer aquilo. Tá bom, galera, eu entendo que realmente você que vai voar visual, essa matéria você não vai ver na prática, mas como a ANAC é a nossa amiguinha, está sempre disposta a nos ajudar, cai algumas matérias de alguns assuntos que são relacionados ao quê? A rotas de grandes distâncias. Seria mais correto a gente ver isso no PC, no piloto comercial, mas isso é cronograma de piloto privado, então a gente tem que aprender. Seguinte, galera, nós temos a nossa Terra. Vai ter que manter 030, que é a proa de C para D. Aí você faz 030 para cá. Aí depois até chegar ao próximo meridiano, você vai 030 graus. Porque você tem que manter 030. Só que se você cada meridiano que você cruzar, você for arrumando essa sua proa para passar todos os meridianos com 030, porque o meridiano